Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Bom dia com Deus no coração, minhas amadas acadêmicas e meus amados acadêmicos. Bom dia para as acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro, Ellen Carla, já recuperada, graças a Deus, e Isabelle Nascimento. Bom dia também para o acadêmico honorário Alain Besteiro. Já entre nós, a formosura da nobre acadêmica Suelen Eli. Suelen Eli da Silva Pinto. Bom dia para a senhora Keila Daran, diretora-geral da Rádio Umari. Um abração na nossa querida prefeita municipal Patrícia Alencar. Do mesmo modo, na nossa querida vice-prefeita Bárbara Marques, que é a secretária municipal de educação. Eu quero a presença da nossa vice-prefeita, da nossa prefeita, domingo no levantamento do mastro de São João, lá na frente da Maloca do Queró. Um abraço para o Ivan de Melo Soares, presidente do Instituto Profissionalizar, que tem a outorga da Rádio Umari. Um abração no Alessandro Tavares, o nosso Queco, só sucesso. Hoje, Remy Paysandu, né? Isso. E Queco, vai assistir Remy Paysandu? Vamos torcer pelo Leão, mas eu respeito, cuidado. Entre Leão e Papão não tem favorito. Um bom dia para o chefe de gabinete da gestora da transformação, Nilson Serrão, e para o secretário especial de governo, Anderson Lima. E lá na antessala do gabinete da prefeita municipal, um abraço para a Naura, para a Luana e a Davina. Um abraço também para a secretária de comunicação municipal, Ana Beatriz Almeida. A frase do programa, a frase de sábado. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Leci Brandão. Viva quem exerce o magistério. Olha essa frase magnífica para o magistério da Leci Brandão. É uma música linda. Na sala de aula é que se forma um cidadão. É isso que diz a Constituição Federal. Claro. Quando a Constituição Federal trata da educação e do ensino, ela especifica que a educação, a família educa e a escola ensina para a vida, para a formação profissional, para o trabalho. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Parabéns para quem exerce o magistério. Com a palavra o mestre Orlando Ataíde para suas considerações iniciais e em seguida para a acadêmica Suelen Eli. Bom dia a todas as ouvintes e a todos os ouvintes que nos acompanham nestes
sábados, momentos assim prazerosos, em que nós discutimos um conteúdo tão importante, né, tão relevante, que é a literatura. E deixar bem claro que o nosso programa ele não é apenas um programa de leitura de poemas, poesias e textos literários, né? O nosso programa também é dessa interferência, né, dessa relação direta com nossos ouvintes, principalmente com os estudantes, aqueles que vão fazer o Enem, e que nós temos então os nossos chamados diálogos literários, é que a gente fala de literatura, da teoria literária, né? E ao mesmo tempo que a gente teoriza a literatura, nós também praticamos literatura com a leitura dos poemas, do material. E quero também dizer da nossa felicidade de termos agora uma sequência de acadêmicas aqui junto com a gente, né? Passamos um tempo assim reclamando, né, que o pessoal não estava querendo vir ao programa, e temos agora, semana passada, a Lia, né? E agora a acadêmica Suelen emprestando, né? Além da beleza e do talento, né? A acadêmica Elziene, que já esteve conosco. Sim, correto. Então, assim, espero que a gente faça um programa abençoado hoje e que a nossa acadêmica mobilize as atenções. Com a palavra acadêmica Suelen ali. Bom dia! Bom, é com uma grande alegria, né, um sentimento de honra que participo hoje do programa da Rádio Maria. Eu sou Suelen Eli, sou professora de língua portuguesa e literatura e atualmente eu atuo como gestora escolar na Escola Professora Nadé Guimarães dos Santos, onde eu tenho buscado junto à equipe pedagógica. A Nadé é lá no Beija-Flor, é? No Beija-Flor, na WE 8. Então a gente tem buscado junto à comunidade escolar construir uma educação pública de qualidade, sensível, inclusiva e transformadora. E também tenho a honra de ocupar a 16ª cadeira na Academia de Letras da Maria, junto com os meus colegas. É um espaço onde a gente cultiva amor pelas palavras, pela literatura, pela cultura, né, que são ferramentas essenciais na formação do cidadão e da valorização das nossas raízes. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco da minha trajetória, da minha paixão pela educação e pela literatura. Então, que sigamos juntos, semeando palavras, construindo pontes e fortalecendo a cultura do nosso município. Muito bem, maravilhosa. Essa acadêmica dá um show, maravilhosa. A acadêmica Suelen Eli vai falar depois sobre um conto maravilhoso que eu fiquei encantado com este conto. Já fiquei encantado com o conto Marajoara. Eu e o mestre Orlando e todo o plenário da UMARI na última reunião de Assembleia Geral que nós tivemos. É um conto curto, maravilhoso, que nós devemos levar para as demais escolas. Vou levar, se Deus quiser, esse conto para o projeto da Escola Emília Clara de Lima, meus primeiros poemas, né? E a literatura é um projeto maravilhoso da Escola Emília Clara de Lima, e eu quero levar esse conto. Falar em conto curto, eu tomei conhecimento dos 7 livros mais curtos, mais gigantescos, obras-primas essenciais, que apesar de fininhas, carregam um peso monumental em profundidade, reflexões e impacto cultural. O primeiro é O Estrangeiro, de Albert Camus. Só 124 páginas. É um retrato minimalista da situação humana e da indiferença do universo. Tem mais desse autor, né? O segundo é Memórias de Minhas Putas Tristes, de Gabriel Garcia Marques, 128 páginas. Em poucas páginas, leva quem lê este livro para uma prosa lírica, densa e melancólica, que explora o exotismo, a solidão e o poder da imaginação. O outro livro eu já li é A Metamorfose, sim, de Francis Kafka. 96 páginas, já li e reli. Um ser humano que se tornou um inseto gigantesco. Kafka nos força a olhar para a estranheza da nossa própria condição
e a solidão de quem não se encaixa. Outro livro pequenino é A Revolução dos Bichos, Sim, George Orwell. de George Orwell, 128 páginas. O Orwell consegue dissecar as engrenagens do totalitarismo e a manipulação das massas. Na história, os animais de uma fazenda derrubam o fazendeiro para criar uma sociedade justa, mas percebem que alguns porcos são mais iguais que os outros. Um soco no estômago para quem acha que liberdade é um presente e não uma conquista. Eu já li também, é espetacular este livro do Franz Kafka. Outro livro é O Velho e o Mar, Sim, correto. de Ernest Hemingway, né? Até filme. 128 páginas, narra a luta solitária de um velho pescador contra um enorme peixe-espada. Expõe a dignidade humana frente aos desafios mais brutais. Como não poderia deixar de ser O Alienista, de Machado de Assis. Correto. 96 páginas. Um retrato mordaz do poder e da loucura. Críticas sociais. Dr. Simão Bacamarte manda internar em sua Casa Verde todos que julgam insanos. Itajaí, né? Insanos. E outro e último é O Pequeno Príncipe. De Saint-Exupéry, né? Saint-Exupéry. 96 páginas. Por trás da aparência de um conto infantil está uma meditação poética sobre a vida, o amor e a perda. Legal. Livros magníficos, curtinhos. Hoje, o que eu escrevo, esse conto que eu escrevi, que eu esqueci de trazer, é bem curtinho, porque as pessoas não leem mais. Entendeu? O conto da Suelen é magnífico, porque ele tem um fundo espetacular da vida marajoara, que eu vivi 12 anos. Eu tenho também algumas coisas, participei de um concurso da Assembleia Paraense com o Carimbó da Mata, né? Com o carimbó, que eu fiz um carimbó do Marajó. Que o mistério do... O conto lá, qual é? É aquele da ilha lá, do da Boto. ilha, Como é o título? É Botocinhara também, parece que é Botocinhara. Depois nós vamos ver isso aí. É o programa Literatura nas Ondas do Rádio... Sumiço do Mirizinho. É, o Sumiço do Mirizinho. É bacana isso. Sumiço do Mirizinho. Tem aquele também do assaltante que se joga lá do Manopim preso lá. Né? Mas é o Botocinhar, que é o Sumiço do Mirizinho. Sim, mas o título é o Sumiço do Mirizinho. Ele chega, dança com as meninas, namora e some. Sumiço do Mirizinho, porque a localidade era Mirizinho. Sim, correto. Minha gente, nós, na última reunião de Assembleia Geral, que nós realizamos lá na nossa Biblioteca Municipal, nós decidimos que iremos fazer o nosso segundo diálogo literário, dia 30 de agosto, lá no salão de eventos, né, lá do Doutor Arruda. Dr. Arthur Arruda. Será praticamente um dia de literatura, teatro, música, declamações de poemas, confraternização, é uma correlação entre todos os acadêmicos e familiares dos acadêmicos. Dia 30 de agosto. Aqui é o poema hoje. Lembrando que o Penedo veio pegar a premiação dele, né? Sábado passado. O Mauro Penedo, ele acertou retroativamente retroativamente e acertou outro e levou 100 conto. 100 conto para comprar o livro da acadêmica Suelen Eli. Pois bem, vamos. Aqui é o poema. Hoje nós temos os poemas da acadêmica Geni Begô, cadeira número 12, e do acadêmico Francisco Teotônio, cadeira número 4. Vamos logo com Francisco Teotônio.
uma reflexão poética. Nós, poetas, poetisas e escritores, no âmbito acadêmico, fundamos a Almari, Academia de Letras Maritubenses, no estado do Pará. E vamos documentar, para as pessoas que se rotulam não vir nos importar. Para todos nós, acadêmicos, temos conteúdo para mostrar. Agora começamos e não vamos parar. A Almari vai fluir e ninguém vai nos segurar, pois tudo vai dar certo. Vamos nos municipalizar, estadualizar e federalizar. Somos orgulho de Marituba e vamos fazer nossa instituição por todos os séculos se perpetuar. Parece um repente, né? Francisco Teotônio, nordestino. Nordestino. A acadêmica Geni Begô. A Geni Begô nunca mais veio aqui, né? Nunca mais veio. Foi uma vez, né? Eu quero no próximo programa a acadêmica Cristina. Se a acadêmica Cristina não puder vir, eu vou convidar a acadêmica Geni. Vamos lá. Versando, da Geni, versando. No inverso do verso, poetizo um verso perverso, controverso, desse meu imenso universo. Era a Geni é poesia concreta. Maravilhosa. Curitiba. Canção, poema. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Carinhoso, carinhoso, de Braguinha e Pixinguinha. A doce melodia do amor platônico, platônico. A ausência de reciprocidade no amor platônico. Amor platônico não tem paixão, o amor é diferente. Aqui há o amor, mas não tem paixão. A paixão é a concretização do mensagem amor. do é Mauro a Penedo. relação. Uma mensagem aqui do Mauro Penedo. Bom dia, amigos, doutor Lázaro e professor Orlando. Em especial a amiga Lia Oliveira. Não, mas já passou. Isso aqui é de 14, cara. Ah, tá aqui. Bom dia, amigos. Doutor Lázaro e professor Orlando e a acadêmica convidada Sueli Eli. Já estou ligado no programa. Gostei das referências aos melhores livros curtos já escritos. Dos citados O Velho e o Mar, Metamorfose, A Revolução dos Bichos e O Alienista. Ele já leu, Mauro Penedo. Beleza. Pois bem, esta canção, O Carinhoso, de Pixinguinha. A letra da música expressa um amor platônico,
onde o eu lírico Correto. declara o seu afeto sem ser correspondido. Diga, olha lá, para ganhar R$50 para comprar um livro da acadêmica Suelen Eli. Diga qual alternativa ilustra uma profunda metáfora sobre o amor não correspondido. Vou repetir o comando. Diga qual alternativa desta música ilustra uma profunda metáfora sobre o amor não correspondido. Letra A. E os meus lábios ficam sorrindo. Letra B. O meu coração bate feliz quando te vê. Letra C. Vem sentir o calor dos lábios meus. Diga qual dessas três alternativas tem a mais profunda metáfora. Olha o termo do comando. A resposta de toda a questão está no comando. A metáfora mais profunda. Vou repetir. A. E os meus olhos ficam sorrindo. B. O meu coração bate feliz quando te vê. C. Vem sentir o calor dos lábios meus. A acadêmica Suelen Eli e o acadêmico Orlando vão decidir quem é o ganhador a respeito dessas três alternativas da metáfora. A palavra ao acadêmico Orlando. Eu gostaria de fazer aqui uma... Né, não é uma aula, não, né? Apenas alguns comentários, até porque a nossa acadêmica convidada vai depois brindar, né, os ouvintes com um conto. Eu queria, de repente, falar um pouquinho sobre essas duas modalidades tão importantes, né, da literatura, que são justamente o conto e a crônica. Então, existem algumas dicotomias em relação a essa questão. As pessoas às vezes confundem, né, que na verdade seja o conto, que na verdade seja uma crônica. Quero dizer que quando as pessoas me perguntam o que é que eu indico para que elas possam começar a ter o hábito da leitura, o prazer da leitura, eu indico muito a questão do conto da crônica. Por quê? Porque são narrativas mais curtas, né? E geralmente são narrativas que falam muito assim, muito proximamente do cotidiano das pessoas, né? Diferentemente do romance. Romance é uma narrativa mais densa, mais longa, não é? E interessante observar aqui, por exemplo, que o Alienista, que foi citado aqui como um texto curto, 90, quase 100 páginas, e é classificado como um conto. Existe inclusive um estudo, né, uma certa polêmica em relação a essa classificação, porque muitos consideram o Alienista como um romance, né, porque é um pouco longo, né, tem uma variedade muito grande de personagens, de espaços que são verificados na narrativa. Então, assim, o que seria a diferença entre o conto e a crônica? Então, os dois são narrativas curtas. Existem contos de uma página, né, de uma página, crônica também. Mas qual é a diferença? O conto, na verdade, é diferente da crônica. Por quê? Porque o conto, ele é mais denso, ele é mais programado, ele é muito fruto realmente da imagética, né? Eu já vi conto de 300 páginas. Pois é. Mas aí exatamente tem o Alienista, ele é classificado como conto, mas alguns dizem que é romance devido ao número de páginas, porque essas modalidades, elas têm cânones. Por exemplo, o conto não pode ser muito longo. Exatamente a característica do conto da crônica é serem narrativas curtas, né? E o conto seria uma narrativa mais, digamos assim, densa do que a crônica, porque o conto trabalha muito a questão do poder de imaginação do seu autor. Então, o conto, geralmente, ele intensifica, não é, o enredo, e você pode criar um conto a partir de um pensamento teu, né? E a crônica? A crônica é muito apreciada realmente, por quê? Porque a crônica é o flash, né? Então, a diferença do conto para a crônica é o flash. Então, você passa numa rua
e vê uma senhora sentada em um banco da praça chorando. Então aquilo... Uma vez eu soube disso que escreveu um conto que viu um sei o que dentro do ônibus, não foi? Sim. Então o que é que significa? Né? Quer dizer, ver essa senhora no banco não é um produto da imaginação do escritor, é algo que ele viu efetivamente. Voltado para a realidade. Exatamente, ele viu, são flashes da realidade. E aí ele pega aquele momento e faz a sua narrativa. Né? Então, por exemplo, só para citar aqui, um conto do Fernando, uma crônica do Fernando Sabino, que ele diz: esta deveria ser a minha última crônica. Ele sai de casa de bairro que ele morava lá no Rio de Janeiro, do Leblon, se eu não me engano, e está sem inspiração nenhuma para criar nada. Vai olhando ao redor, aí entra em um café de manhã. E aí ele está sentado lá, esperando a palavra chegar, e entram 3 pessoas. Né? Um casal de pretos, né? A mãe, o pai e uma criancinha. E aí aquilo chama atenção, porque um bairro efetivamente nobre, né, de elite, entram aquelas pessoas com características de periféricas, né? E ele fica observando. E sentam à mesa, todos assim olhando para o lado, como envergonhados em relação a estar, como se não tivessem o direito de estar ali. E aí, os dois sentam, a criança senta e o pai chama o garçom e conversa com o garçom. E aí, o narrador olhando aquela cena. Né? E aí pedem alguma coisa. E aí, daqui a pouco, o garçom vem e traz um prato com uma fatia de bolo e uma vela. E ele olhando aquilo. De repente, eles colocam a vela no bolo, né, com o refrigerante do lado, todos ainda meio envergonhados, e de repente começam a cantar o parabéns para aquela criança. Né? E aí, na verdade, ele fica olhando, né, e é aniversário da criança, né? E depois a mãe, né, guardando o resto do que sobrou do bolo, né? Quer dizer, é um comportamento tipicamente de pessoas desassistidas, né? Pega a vela, esconde talvez para usar depois em casa. Mas o que chamou a atenção do autor foi o seguinte: o final. Em primeiro momento, o pai olhou e deu de cara com o narrador, mas desviou a vista. Só que no final, depois que ele realiza efetivamente, né, a missão que eles tinham se proposto, o pai olha para o narrador e sustenta o olhar. Olha que lindo, né? Sustenta o olhar e dá um sorriso. Ou seja, não é mais periférico, né? A gente está ali igual a qualquer uma outra pessoa. E aí ele diz exatamente isso. Eu queria que a minha última crônica fosse como o sorriso daquele pai. Então vejam bem, quer dizer, por que foi uma crônica? Ele não imaginou essa situação. Né? Reflexão da realidade. Mesmo que a situação tenha sido hipotética, ninguém sabe se o escritor efetivamente participou. Mas ele deu a entender que foi uma coisa, um flash do cotidiano. Então, isso é crônica. Né? Por exemplo, o conto da nossa acadêmica não é crônica, é um conto porque ela é denso, ela vem desde uma situação lá, vem para cá, volta. Então, se percebe que aí tem a genialidade, a criação realmente, quando você pega o fato e cria. E só para concluir... É uma narrativa. Sim, uma narrativa. É, mais um pouquinho densa. E só para concluir, eu queria dizer para a acadêmica, ela falou que o trabalho dela é um trabalho real, né? Mas mesmo assim, é um conto. Por quê? Porque mesmo sendo real, ela produziu, ela criou o texto, né? Se fosse um jornalista... E tem característica folclórica também, né? Por causa do... Pois é, mas se fosse um jornalista que fizesse esse trabalho, não seria um trabalho literário, porque ele teria que fazer pesquisa, saber nomes e tal. Ninguém sabe realmente se os nomes que ela deu lá são nomes reais. Sim. Então, na verdade, mesmo sendo vindo a partir de algo que ela presenciou, que diz respeito à vida dela, é ficção, sim. Ficcional. É o quê? Muito bem, o Mauro Penedo diz que é a letra B. A letra B, mestre? Olha, a B e a C, elas têm vou repetir. Qual é a que tem mais, né? Repetir. A,
e os meus olhos ficam sorrindo. B, o meu coração bate feliz quando te vê. C, vem sentir o calor dos lábios meus. Qual é para vocês? Eu estou em dúvida. Então ele errou, ele botou do meio. Pois é, só que a C, quando ele fala vem sentir, né? Então esse verbo aí, ele trabalha muito com a profundidade do sentimento, né? Pois é, então, Mauro Venedo, por favor, você errou, porque não é a letra B. É a C, né? C. Qual é? Não diga qual é, que tá valendo, tá valendo. Tá certo. Vamos para o apoio cultural e depois voltamos no segundo tempo. Um adendo, só para concluir aqui, para que as pessoas realmente entendam que são conceitos importantes. Viu, acadêmica? Estávamos passando uma prova do simulado lá onde eu trabalho, Escola Maria Helena Valente Tavares e Ananindeu. Nós vamos voltando ao segundo tempo, minha gente. Nós vamos voltando. Rapidinho. São 8 horas e 35 minutos na capital da UMARI. Vou só fazer esse adendo aqui. E aí, de repente, entrou na sala na hora do simulado, os alunos já realizando o simulado, entrou o diretor, a vice-diretor, a gestão da escola e um senhor com jaleco, né? Caracterizado como médico, realmente é psicoterapeuta. O senhor falou no programa passado. Mas só para... E aí, então, ele se identificou como médico, falou do histórico dele, da biografia dele, né? Das conquistas, várias pós-graduações, e depois disse, porque estava ali, o aniversário da filha dele, estava fazendo a prova, né? Ou seja, eu nunca tinha visto isso. Quebrou totalmente o protocolo, inclusive com a aquiescência da direção da escola, né? Falou da filha, uma filha maravilhosa, estudiosa, dá muito prazer e tal, falou. E depois se dirigiu até onde ela estava, pegou ela no colo, carregou e trouxe, mostrando para a turma, olha a minha filhinha. Isso dá ensejo para uma crônica. Quer dizer, veja, um flash da realidade. É verdade. Tá entendendo? Então, só para concluir realmente essa diferença que existe, são modalidades bem parecidas, mas que cada uma tem as suas próprias características. Muito bem. Hoje, minha gente, nós teremos o levantamento do mastro. Amanhã, se Deus quiser, teremos o levantamento do mastro de São João, da abertura do arraial do Boi Transformoso, lá na Maloca do Querol, lá na frente, às 18 horas, levantamento do mastro de São João. Já urrou meu boi, como fera foita, respondeu mimosa, lá de trás da moita. Esse urro lindo, você não me açoita. Já urrou meu boi, como fera bruta, o teu urro lindo, Marituba todo escuta. Dia 29 é o cortejo do Boi Transformoso. Dia 2 de julho, a derrubada do mastro. Ainda tem chapéu enfeitado, R$20. Com a palavra acadêmica Suelen Lee e o seu conto maravilhoso. Ela vai fazer uma síntese desse conto maravilhoso. Então vamos lá ao conto, né? O nome do conto é O Encontro com o Encantado. Antes de eu iniciar a leitura, eu vou falar um pouco sobre a base que foi feito para escrever este conto. Partiu de uma narrativa de uma senhora que ela fez essa narrativa, na verdade, por várias gerações, viu, professor Lázaro? Iniciou-se numa família com os pais, depois passou para os filhos, depois passou para os netos, e ela acredita fielmente que aconteceu com ela. Então é uma narrativa que vem lá. Eu queria que a senhora fizesse a introdução e a conclusão, porque por causa do nosso tempo, faça uma síntese. E eu já vou iniciar o conto, tá? O Encontro com o Encantado. Eram 5 irmãs que, numa tarde quente e densa, banhavam-se nas águas serenas do rio Tapajós, onde o verde das matas se debruçavam sobre o espelho líquido e silencioso. As copas das castanheiras e dos açaizeiros formavam um teto natural, abrigando araras coloridas que voavam em bandos enquanto o canto distante dos pássaros e o coachar dos sapos compunha a trilha sonora daquela floresta. Entre todas, a Cianê era a mais curiosa e obstinada. Quando o céu começou a tingir-se de púrpura da cor das araras que se recolhiam nas copas,
As irmãs chamaram para sair da água, mas ela teimou em permanecer, encantada pelo rumor doce do rio, pelo cheiro úmido da terra e do buriti maduro caindo à margem. De súbito, algo frio, macio e enorme deslizou por entre suas pernas num arrepio profundo e inexplicável. O coração bateu em descompasso, correu para fora da água com o corpo trêmulo e o olhar perdido, com quem percebe sem ver que fora tocada pelo invisível. Nos dias seguintes não contou a ninguém, mas a lembrança daquela sensação a consumia. Veio então a primeira lua cheia, alta e luminosa, quando a vila inteira se reuniu para celebrar o fim da pescaria. Havia risos, cheiro de peixe assado da folha de bananeira, mingau de tapioca e o tacacá, servido nas barracas do mercado ribeirinho. Música e dança com batuques que ecoavam pela noite. Foi quando, no meio da multidão, Cianê o viu, um homem alto, de feições impecáveis, vestido com um terno branco alvo, com a espuma das corredeiras e os olhos profundos, líquidos como quem carrega o próprio rio dentro de si. Ele a fitava fixamente, silencioso, como se já a conhecesse desde sempre. Ela, sem perceber, caminhou até ele, seguindo um chamado antigo, uma voz que não se ouvia, mas se sentia nos ossos. E ele então estendeu a mão a ela e hipnotizada, a aceitou. Foram juntos até a beira do Tapajós, onde as águas refletiam uma lua cheia em 1000 fragmentos dourados. Ali dançaram, envoltos pela música invisível da floresta noturna. O coachar dos sapos, o grito distante dos pássaros, o estalo dos galhos quebrando ao longe, sons que naquela noite formavam uma melodia ancestral e irresistível. Cianê não sabia quanto tempo se passou, mas quando despertou, estava em seu quarto, de palafita, sozinha, e o corpo ainda quente, o coração acelerado e as marcas sutis em sua pele como sinais de um amor que talvez nunca tenha acontecido. Contou tudo às irmãs e os pais. Falou do homem misterioso, da dança à beira do rio, da noite mágica, mas ninguém acreditou. Ninguém o tinha visto, todos estavam na festa. Disseram que era coisa da mãe d'água, uma visagem, um delírio provocado pela beleza traiçoeira do Tapajós. Mas Cianê sabia, ou queria acreditar que sabia. Na lua cheia seguinte, enquanto todos dormiam, ele apareceu novamente, desta vez ao pé de sua cama, envolto numa névoa leve que parecia emanar do próprio corpo, trazendo o aroma da terra molhada e das folhas de urucu que pintavam a pele dos indígenas. Ela gritou, mas ele, com a voz doce e grave, disse: "Não tema, eu a amo." A família correu ao quarto, abriu a porta no ímpeto, mas não havia ninguém. Apenas o silêncio e o cheiro indefinido do rio, terra e algo mais. Aflitos, seus pais decidiram enviá-la para Belém, para longe do encantamento do Tapajós. Lá, Cianê construiu uma nova vida, formou família, criou filhos, envelheceu. Por anos tentou esquecer o homem de branco, acreditando que fosse apenas um delírio juvenil, uma brincadeira dos espíritos da floresta. Mas nas noites de lua cheia, seu corpo ainda ardia, sua alma estremecia e ela sonhava com um toque invisível, com a dança à beira do rio. Então, quando a velhice a consumiu e a doença se instalou em seus ossos frágeis, sentiu um chamado incontrolável e decidiu regressar à sua vila, a casa da infância à margem esquecida do Tapajós. Naquela noite, a lua cheia ergueu-se no céu com um brilho suave, banhando a casa de infância de Cianê, em uma luz prateada quase etérea. O ar trazia o cheiro da floresta e das frutas silvestres que caiu no chão de terra batida. Sozinho em seu quarto antigo, ouvindo ao longe o canto grave das grandes aves noturnas e o murmurinho do rio que nunca dorme, Cianê sentiu uma presença em seu quarto. E então ele surgiu. Não era mais o homem jovem e imaculado que conhecera, mas um homem maduro, ainda elegante, com cabelos prateados e olhos tão profundos quanto os remansos mais obscuros do Tapajós. Aproximou-se lentamente e, com voz trêmula, mas carregada de paixão contida, perguntou: "Onde você esteve todos esses anos? Eu sempre a esperei." Ela tentou responder, mas as palavras não vieram. Apenas lágrimas silenciosas escorreram. O tempo, a distância, a doença, tudo se dissolvia diante daquela presença.
aproximou-se devagar, sentou-se ao seu lado e pela primeira vez conversaram longamente como dois velhos amigos que finalmente se reencontravam depois de anos de silêncio. Ele falou das noites em que a esperou à beira do rio, das luas cheias passadas na esperança de revê-la, mas sempre respeitando sua escolha de permanecer longe. Ela, com os olhos marejados, contou-lhe da vida vivida, das alegrias, das saudades, dos filhos e netos. Riram, silenciaram e partilharam o tempo perdido com quem recupera lentamente o fio de um destino interrompido, mas nunca esquecido. Então, como naquela noite mágica da juventude, ele a conduziu, não para a beira do rio, mas para dentro de suas próprias lembranças, onde dançaram de novo ao som discreto da floresta adormecida. Quando Ciane acordou, já era manhã. O sol dourava a copa das árvores e a brisa leve trazia o aroma fresco do tapajós, das flores da Vitória Régia e dos orvalhos sobre as folhas da bananeira. Ela sorriu serena. Sabia que, com a mesma certeza que tivera na juventude, que ele realmente estivera ali. Não era mais uma visão nem um delírio. Era amor, respeito e despedida. E na areia fina, junto à margem do rio, dois pares de pegadas marcaram lado a lado, o testemunho silencioso de um encontro que o tempo não conseguiu apagar. Maravilhoso. Encantado aqui com o texto. E só para concluir, acadêmica, você vê que isso não pode ser uma crônica, né? É uma narrativa densa, né? Que conta uma história, uma trajetória das personagens. Vai e volta. Isso. Muito bom, muito bom. Gostaria, inclusive, de, se você permitisse, quando você for publicar, que eu pudesse prefaciar esse teu trabalho. Sim, tá? Com certeza. Muito prazer. Convite feito. Tá. Mas muito. E eu esperei, você não mandou no grupo, né? Pois é, vou mandar agora. Vou corrigir esse. Ontem, bom. minha gente, ontem o Boi Trem Formoso foi mostrado na festividade joanina da paróquia do Santíssimo Sacramento, no bairro Nova União, que tem como pároco o reverendo padre Andrique e como coordenadora da festividade a doutora Danúzia Souza. O cura do boi, quem é o cura do boi? O Vira-Bicho, a Janete. Um abraço pra Janete. Pois é, ela está querendo vir no sábado que vem. Não, vamos sentar pra ela vir sábado. Sim. A Janete Clé. A Janete do Sanclé. A Janete do Sanclé. Ela está ansiosa para ela disse um rapaz que é o bicho torto, né? Bicho torto. Que era muito amigo do Sanclé, eles eram muito ligados. É o Elias Borges, que é o cura do nosso... Borges Souza. É o cura do nosso boi, o Elias Borges. Esteve ontem com o nosso Boi Trem Formoso lá, na comunidade de Nova União, na paróquia do Santíssimo Sacramento. O boi dançou lá, ele fez um histórico lá do boi pela comunidade. Um abraço para o pároco Andrique, a comunidade católica lá do Nova União, a doutora Danúzia Souza, o Elias Borges, o nosso querido Vira-Bicho, o cura do nosso boi. E hoje não perco, aliás, amanhã não perco o levantamento do mastro de São João, na abertura da festa do boi do Transformoso. Eu passo a palavra para a acadêmica Suelen Eli para ela fazer um retrospecto a respeito desse conto. Então, esse conto lhe surgiu, né, realmente na beira do Tapajós. Ele foi feito a partir de uma experiência, por isso se torna um conto. Sim, né? Ele foi, embora ele seja feito a partir de uma experiência de uma senhora que ela faleceu com 78 anos. Ela foi vítima de uma doença, de um câncer. E ela, de fato, sempre acreditou a vida inteira que esse encontro tinha acontecido. Sim, com o correto. Encantado. E ela conta com muita riqueza, por isso que eu coloquei muitas riquezas amazônicas dentro do conto, porque ela conta com os mínimos detalhes e essa riqueza dessa vivência dela de infância. Tem historicidade, mas também tem coisa da narrativa, né? E assim surgem as grandes... né? Correto. E deixa, inclusive, para o leitor esse questionamento. Será que realmente isso aconteceu? Porque, na verdade, o boto é uma lenda, né? Não é algo que a gente possa dizer que foi provado. Ou não, né?
Então fica para o leitor, isso também é bom no teu trabalho, que fica para o leitor imaginar isso aí, né? Será e muitas vezes o boto foi colocado de forma pejorativa. Sim, isso, né? isso. Que aconteceu por pouco. E diferente porque, inclusive, envelhece, né? Sim, ele envelhece. O boto sempre é um homem jovem, bonito, belo, que encanta as mulheres. Esse é como se fosse realmente alguém real, né? Que envelhece, inclusive, acompanhando a trajetória daquela história de amor, né? Uma história de amor. Aquela música que eu estava lembrando da Piranha, né? Que eu falei de Portel, aquela música a respeito de relação à questão marajoara, que é interessante. A piranha sorriu depois. Sim. Que a piranha sorriu depois que a rede secou, a rede do Zé Minhoca, que tristeza chorou. E a piranha sorriu, uma prosopopeia, né? Uma personificação. Depois que a rede secou, a rede do Zé Minhoca, que de tristeza chorou. Eu fiz essa música e eu concorri com Carimbó da Mata no concurso da Assembleia Paraense, mas acontece que eles não fizeram a melodia de carimbó, aí foi desclassificado. Mas eu vou trazer aqui para te cantar no próximo programa. Sim, aí a acadêmica vai concluir. Pois é, o interessante também que nós que temos essa experiência de docência nos interiores, a gente escuta muitas narrativas. Muitas narrativas. Correto. Né? E a gente traz esse olhar amazônico, esse olhar com essas características amazônicas que são tipicamente nossas mesmo, né? E você colocou muito essas características amazônicas, né? Você colocou muito no viés literário, né? Muitas figuras de linguagem, muitas comparações, né? Usou uma linguagem figurada muito interessante, realmente, que além da vida real dessa paisagem, dá essa conotação de beleza verbal, né, de estética literária, realmente. Um trabalho muito bem articulado. Nossa coletânea vai ilustrar nossa futura coletânea, né? Muito bem. Então essa melodia, essa canção que eu fiz, Marajoara, que concorreu na Assembleia, ela começava assim: a piranha sorriu depois que a rede cortou, a rede do Zé Mindoca, que de tristeza chorou. A rede do Zé Mindoca, que de tristeza chorou. É porque o Zé Mindoca era o pescador inveterado, acabando com os peixes lá dos igarapés Marajoara. E acabaram com os peixes do igarapé de Marituba e com os próprios igarapés. E a piranha reagiu, né? Reagiu. Cortou a piranha sorriu. A piranha sorriu depois que a rede cortou. Na verdade, parece que a piranha sempre está sorrindo com aqueles dentões. A rede do Zé Mindoca, que de tristeza chorou. Chorou, pois é. Muito legal também. É o programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Ainda a palavra com o mestre Orlando. É muito feliz, né, de perceber que a nossa academia ela tem a capacidade, né, de produzir o que nós ouvimos hoje aqui, né? Um conto assim, eu sou especialista, fiz uma pós-graduação em análise literária, análise de texto, né? Por isso que me ofereci para fazer o prefácio aqui da acadêmica quando ela for lançar esse trabalho. E aí vimos que esse trabalho da acadêmica tem todas as características e todos os elementos do conto, né? Então, assim, um trabalho muito interessante que nos deixa, assim, muito orgulhosos de saber que a nossa academia tem esse nível de produção, né? Então, muito satisfeito de estar aqui hoje e ter ouvido, né, um trabalho tão significativo. E a todos e a todas uma semana abençoada e até o próximo sábado. Com a palavra acadêmica, senhora Eli, para as considerações finais. Então, quando o senhor iniciou homenageando os professores, eu quero, antes de encerrar, eu quero deixar uma homenagem aos professores, em especial aos professores do Nadeia Guimarães, a escola com qual eu sou gestora. Eu estudei com a professora Nadeia, peguei muito coque. Então, professores, vocês são verdadeiros semeadores do conhecimento. Não é a professora Isodeia, é a professora Nadeia. Nadeia, sim. Sem acento, Nadeia sem acento. A professora está viva ainda. Está viva, do Ferrari, né? Ferrari. O do Ferrari está viva, Nadeia infelizmente já nos deixou.
Então, professores, vocês são verdadeiros semeadores do conhecimento, coragem, esperança. Cada aula, cada gesto transforma a vida. Então, acreditem sempre na educação. Eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui no programa. Espero voltar novamente. Sim, correto. E que sigamos valorizando a literatura e que todos tenham uma boa semana. Correto. Muito bem. Eu tenho uma honra de ser professor. A minha mãe era professora, lá em casa todos somos professores. Todos os filhos são professores. Eu tenho a honra, fui professor do Ferrari e continuo sendo professor. No dia 4 eu vou dar um aulão e depois um provão para alguns concurseiros do concurso da Guarda Municipal de Marituba. Ontem o doutor Leonardo me ligou que eu tenho um livro próprio. Não sei se o mestre Orlando já viu, eu tenho um livro Sim. que ensina a estudar e a fazer prova com espiritualidade. Prova de concurso. Eu tenho esse livro, quem quiser, é só entrar em contato comigo. Dia 4, se Deus quiser, o aulão lá na Secretaria da Juventude, para alguns concurseiros, sobre o concurso da Guarda Municipal de Marituba. Só passa no concurso hoje em dia quem é concurseiro. Por quê? Porque os conteúdos programáticos dos editais são longos, não há tempo de estudar. Se você não tiver técnica de estudar as probabilidades do que vai cair, você não passa nunca em concurso. E é isso que eu dou aula, a aula das probabilidades do que vai cair. Eu estudei o edital e sintetizo o edital pelas probabilidades do que vai cair. Eu aprendi probabilidade com o professor João Paulo Pinheiro, professor Juca. Nosso programa está chegando ao fim, vamos mandar um abraço para o Jacó. O Jacó e Saúl. Jacó. Ele é lá do Beija-Flor. Os empresários Daniel Oliveira, Antônio Armando, Davi Leal, o Aguiar, rapaz, Vai o Aguiar. Amigos Ronielson Alencar. Ei, Ronielson, o boi vai rolar, rapaz, eu tô esperando por ti. Amanhã o levantamento do mastro. Gilberto da Maloca do Queró. O Luiz Dilton viajou para Altamira, não voltou mais, nunca mais ele participou do programa. Bebeto Serrão, o Mori, filho do Mori, passou a medicina no Maranhão, né? O Mori. Isso. A Bergman, nossa amiga Bergman, Rodrigo Falcão, Marcão do Alho e do Boi, Zizo, rei do esporte em Abutirã, vereador Manazil Rocha, o Delmiro Rocha, secretário adjunto da Semasc, o Brito e o Dadinho lá no Uriboca, Dejalma Lima da Cruz, tá em forma, Dejalma Lima da Cruz, Felipe e Adriana, lá em Anandel, a Remédio Falcão, que foi aluna do professor Orlando e não perde um programa, ao empresário Arnoldo Viana Pereira do Norte Frangos, João Serrão, é o nosso Mucurinha, que conhece Marituba, vamos trazer ele aqui no programa, conhece Marituba todinho. O Hamilton Viana, filho do nosso saudoso amigo Zacarias. Fim de programa. Quem lê, pensa, e quem pensa, evolui. Encerramos mais um encontro de literatura ao vivo. Hoje foi ao vivo, com a acadêmica Suelen Eli, cujos poemas aqui declamados e lidos e cantados, mestre Orlando não gosta de declamado, nos levam a viagens inimagináveis, cuja estrada é sinalizada pela graça da saúde, da paz e do amor de Jesus Cristo nosso Senhor. Agradecemos a sua companhia, Suelen, mestre Orlando, e esperamos todos vocês, nossos queridos ouvintes, que as palavras compartilhadas hoje continuem ecoando em você. Fique com Deus no coração. Amém.